Eu sou a Gisele Santos, eu sou nutricionista, sou uma das hosts do DeckCast e eu tenho como objetivo principal levar o nosso propósito para o maior número de pessoas possíveis. Sejam muito bem-vindos. Saúde, fitness, informação e muita resenha. Sou Gui Weishaupt, treinador e um dos hosts do DeckCast. E eu sou o Rafa Sayag, empresário e também um dos hosts do DeckCast. A gente vai trazer para vocês valores, propósito e transformação em todas as áreas da sua vida. Aquela dica para quem gosta de competir agora. Sim. Questão de ansiedade, questão ali de estar ali com esses caras, né? Pô, tá lá na área de aquecimento, né? Hora que vai fazer o balizamento, como que é a cabeça do atleta nesse momento? Dia antes, o Henrique falou que tem diarreia, que passa mal e tudo, mas a hora que Chega dá na os arena. 10 segundos lá é a hora que ele consegue virar. Como é que funciona pro Pedro isso? Eu acho que tem várias fases na vida de atleta que você vai passando e você vai lidando e você vai amadurecendo. E aí, hoje em dia, com toda a minha experiência, o que eu mais costumo falar para a galera é o seguinte: vai ter uma coisa que você não consegue controlar, que é a ansiedade. Você não consegue controlar aquele frio na barriga, todo mundo tem, por mais experiente que ele seja. O medo de você perder, você vai ter esse medo de perder, o medo de se expor, o medo de não valer a pena todo o esforço que você fez. Todo mundo vai ter isso, a vontade de desistir, a vontade de falar, putz, quero fazer outra coisa, ou se nossa, não está valendo a pena. Mas sempre vale a pena na hora que você chega lá e faz. Então, a falta de controle é nessa sensação, nessas conversas interiores aí de que, putz, não vou conseguir. Igual várias vezes nessa pegada que a gente está esse mês, né, pré-final de TCB. Pô, tem dia que eu chego em casa e dá vontade de falar pra Priscila assim, nossa, eu não quero mais não. Ou senão, dá um medo de chegar lá e perder. Acho que eu falei isso ontem para dizer. Eu não aguento mais. Não aguenta mais. Só que assim, essa é uma conversa que você pode ser 10 vezes campeão do Games. No próximo game você vai ter essa conversa com você mesmo. Só que o continuar que te faz ser um campeão, mesmo que você não esteja no primeiro lugar do pódio, continuar, enfrentar a sua rotina, que O nada mais campeão do que é aquele cara que não desistiu, né? que não desiste. É. Então, isso faz realmente valer a pena. Então, se você enfrenta essas partes, você fica um pouco mais tranquilo. Então, se a sua parte você fez, você chega lá um pouco mais tranquilo. Se a sua parte espiritual também está em dia, então eu sempre tento conversar o máximo com Deus antes. Então, principalmente na época que eu tô com mais medo, assim, eu falo com ele, ó, eu entrego na sua mão, eu vou dar meu máximo. Se não for para eu ser campeão, ok, eu vou entender, mas só me dá saúde para eu conseguir dar o máximo e tal. Então, acho que essas coisas vão te deixando mais tranquilo. Mas o mais importante é você ter feito. Eu sou muito a favor de você saber do seu mérito. Então, se você chega lá e fala... Eu fiz o meu trabalho. Eu treinei muito. Eu fiz tudo. Não tem nada pior do que você chegar em algum lugar e não estar preparado para aquilo. Né? Exatamente. Saber que você não fez, né? Você fala, Podia ter feito um tô pouco aqui na melhor. sorte. Isso, né? Podia ter se alimentado melhor, podia ter dormido melhor, treinado mais. Né? Vamos colocar até numa coisa simples, né? Que hoje pra gente é simples. Então a gente já passou por uma faculdade, vamos colocar um trabalho de faculdade. Não tem nada pior do que você chegar lá na frente de todo mundo e não tá preparado. Eu não tô preparado. Exatamente. E a culpa é minha. Eu não fiz. Só dependia de você, né? Eu não estudei e tal. Então, se você chega lá preparado e você fica muito mais confiante. Então, a gente viu aqueles nerds chegava lá na frente, já fez tudo. Pô, pra ele tá fácil, porque ele estuda pra caramba. Ele fez a parte dele, mas por isso que tá mais tranquilo. Exatamente. Então, acho que essa é a... Mas, de qualquer forma, isso até... A gente teve um curso aqui no fim de semana para os alunos, né, da nossa planilha aí da Fênix Force. Eu falei um pouco disso, né? Falei, pô, eu sou policial, a gente enfrenta a criminalidade, eu fico voando aí, várias operações de risco. Mas sempre que a gente vai entrar na arena, né? Você fala, pô, o negócio é tudo controlado, tá ali, nada vai acontecer, né? Que nem se era do karatê, o cara queria arrancar seu pescoço, né?
na luta lá, e hoje é você contra uma barra ali, né? Não vai nada acontecer diferente. Mas é o que você falou, né? O julgamento, né? Pô, será que vai dar certo? É o incerto, né? Então, assim, esse pensamento ele vai vir. O importante é você não ficar brigando com isso, né? Fala, meu, vai acontecer mesmo. Inclusive, até uma coisa que eu não falei aqui durante, eu acho que é legal falar, nesse processo de agosto do ano passado, onde tudo aconteceu até hoje, uma das coisas mais importantes que mudou para mim foi a forma que eu estava competindo. Eu sempre competi de um jeito... Eu sempre fui esse cara que gosta muito de interagir. Então, eu chego na arena... O que eu mais gosto de chegar antes do 3, 2, 1 é olhar pra galera, acenar pra galera. Quem grita destroçar, eu olho, começo a rir. Então, mesmo antes de destroçar, eu sempre acenava pra todo mundo. Eu gosto de sentir a energia de todo mundo. E eu perdi isso, né? Então, em setembro do ano passado, foi quando eu voltei a competir mesmo. De setembro do ano passado até agora, até julho, eu tive... Acho que foram 13 competições. Eu fui em 13 competições. Caramba! E as 9 primeiras, eu não competi do jeito que eu realmente sou. Eu voltei a competir bem em maio agora. Depois de um grande trabalho mental que eu fiz. Porque eu não sabia o que estava acontecendo. Mas mesmo eu ganhei muitas competições, mas mesmo as que eu ganhava, eu passava a linha de chegada, ia conversar com a Priscila... Às vezes eu ficava, dava 1 minuto no segundo colocado, achava que eu tinha ido bem, mas a Priscila falava, não é você. Você estava tentando se reconectar ainda, né? Não é você que está competindo. Ah, mas você não achou que eu fui bem? Não, você foi bem, você ganhou a competição, você não mas tá não aqui. é você ali dentro. Então, eu estava muito nessa dificuldade de voltar a ser quem eu era, de conseguir achar meu pace, justamente porque eu estava pesado. E aí, depois que eu fui conversar com o Maurici até, e, pô, ele fez um puta exercício comigo, onde eu comecei a ver essa parte do julgamento, onde, tipo, o que eu mais gostava dentro da arena de competição, eu sentia a energia da galera e entrava bem para competir. E o quanto isso é importante para você, né? O que aconteceu na Copa Sul. Sim. Eu tava sentindo tudo aquilo que a galera tava me mandando. E aí... E isso com certeza te prejudicou bastante também na arena. Sim. Né? Porque eu comecei a olhar pra galera e eu já começava, putz, tá todo mundo me olhando e falando, lá. Você tava achando só que ninguém tá nem aí pra mim. Não tava, né? Eu vou te falar, eu até esqueço que isso aconteceu. Eu nem lembrava. E aí eu não tava conseguindo me soltar por causa disso. E eu ficava querendo provar de algum jeito que não foi aquilo que me fez um bom atleta. Eu queria provar pra galera que eu tô bem. E aí foi o que o Ramires conversou muito comigo sobre isso, que aconteceu no Monstar esse ano. Eu perdi o Monstar esse ano, né? E era uma competição que eu queria muito ganhar. O Vini Stouben. E, cara, as primeiras provas do Monstar, eu comecei... Eu tava, tipo, alucinado nas provas, sabe? Aquele cara que queima a largada pesado. Eu alucinava nas provas. E aí o Ramires começou a conversar comigo e falou... Calma, não é você nessas provas aí. Você não está seguindo o que você geralmente faz, aquele pace que você coloca. Realmente, você sempre dá o máximo, mas está muito além. Você está querendo provar demais que você está muito bem. E aí, depois do Monstar, eu parei para estudar isso e falei, realmente, eu tô competindo mal, tô fazendo as coisas erradas. E aí, depois, em maio para cá, eu comecei a competir bem melhor, sentindo... E aí, quando você exclui esse julgamento, esquece a galera, você começa a interagir mais com a galera. É um paradoxo, né? Porque, na verdade, você demorou muito mais para esquecer isso do que todo mundo. Ninguém lembrava mais. Mas é óbvio, né? Você ficou muito mais tempo vivendo isso do que as outras pessoas, né? Sim, sim. E aquele momento que a gente precisa estar num nível certo ali na hora de entrar na arena, né? Você tem que estar naquele... Não pode nem estar muito over, né? Nem muito também, muito tranquilo, que senão você não consegue... tem que ter um equilíbrio. Qual que é a hora que você fala, acho que agora eu preciso ligar o modo destroçador aqui e só saio daqui a hora que tiver feito o que tiver que ser feito. A hora que eu entro nisso mesmo é só na hora do 10 segundos. É porque eu tenho um jeito de aquecer, tá? Eu gosto, antes de ir para a área de aquecimento, eu gosto de estar pessoas que eu gosto, rindo. Eu vou para a área de aquecimento, quem é atleta já me viu em área de aquecimento, até vocês que competiram comigo lá em Uberlândia, eu era um pouco assim, tipo de zoar os outros, eu fico contando piada de quinta série para os outros atletas, fico mexendo nos meninos, aí o menino vai pegar a barra, eu falo alguma coisa. Esse é meu jeito de descontrair. Eu aqueço sério até, fico bem aquecido,
Mas eu só fico sério mesmo na hora de entrar na arena. Na hora que bota 3 segundos, eu fui naquele resenha com o Magnésio, né, do Feitosa, lá da ZN. E eu contei isso pra ele de uma coisa que eu não tiro da cabeça. Não é a mesma coisa que eu faço, mas não tiro da cabeça uma coisa que o Kobe Bryant falou uma vez, né? Que ele fala, ó, quando eu vou entrar pro jogo, é como se fosse o Maximus no Gladiador, que ele pega a areia, aí na hora que ele pega a areia, ele muda. Ele vira um assassino, né? Então... Marcante. Ele muda na hora. Eu acho que a minha mudança não é tão brusca igual o Kobe Bryant, Mas assim, no nem nível, o meu nível é tão menor. alto. Mas eu sinto como se tivesse uma mudança ali. Tipo, dá 10 segundos, eu... Tipo, parece que eu começo agora. a não enxergar mais nada em Chegou volta. minha hora de É destroçar. porque chega um momento, tá na arena, eu não escuto nem a música. Exatamente. É um flow tão grande ali. Exatamente. E Temos eu acho presa. que no aquecimento ficar mais solto leva a isso, porque se no aquecimento eu fico muito Não, travado inclusive, nesse É. aquecimento que a gente tá, que é o Bruno, você sabe que ele tá aqui com a gente, né? O Bruno Eu lá vejo de, os stories, de Uberlândia. Trabalhando aqui Nesse com a gente. aquecimento aí, o Pedro, a gente tinha pouca carga lá, né? No aquecimento, eu lembro que você fez 80 quilos de snatch lá, que era o que a gente conseguiu fazer. Sim. De repente, ele me abre a prova lá com 120, 130. Eu falei, cara, como é que ele subiu 40 quilos? Ele aqueceu com 80 e abriu a prova com 120. Eu falei, que mágica é esse que ele tá fazendo? Né? Mas é a mais ou menos diferença isso. de um atleta de Da elite. vida real.